sejam bem-vindos a mais um episódio do Não Pode Vacilar. E hoje uma convidada, do meu coração. Ela é minha amiga pessoal, uma querida, uma mulher que inspira, e vocês que estão aí em casa irão comprovar isso no decorrer do nosso programa. Mas antes da Carol apresentar, eu quero agradecer Criarte VIP, que sempre nos patrocina e presenteia também os nossos convidados com a caneca do Não Pode Vacilar. Então, muito obrigada, Criarte VIP, por estar conosco em mais um episódio. Carol, quem está hoje aqui? Não, leia na íntegra, por favor, o que está escrito ponto aí. E vírgula para Vamos ver se eu acerto o sobrenome, hein? A gente está com uma convidada aqui, que foi uma conexão da Cibele, e a gente sempre é grata por isso, né, Si? Ela foi no nosso primeiro workshop do Despertar Parental. Ela e o marido, não só ela e o marido, que eu também vou falar dele aqui. É a Simone Del Nero Scabin, é isso? Bem, acertei. Isso mesmo. Ela é formada em Relações Internacionais e Pedagogia, a nossa área também, né? Casada há 21 anos com o Marcelo, e eles juntos têm o Enzo, de 18 anos, e o Giovanni, de 16. Então, são mãe e pai de adolescentes. Sim. Agora a gente vai saber o que ela veio falar aqui para nós também sobre isso, né, Si? Isso mesmo. Sobrevivi. Eu vi um vídeo, antes de você falar, esses dias, que falava que a mãe tá nos 5 meses lá do recém-nascido, né? Passou a recém-nascido, tá nos 5 meses. Ela falou, a pior fase já passou. Aí vem a mãe do adolescente. Calma, espera. Elas duas estão comprovando isso aqui, estão vivas, então tá tudo certo, gente. E ainda, ela trabalha na área de vendas de uma multinacional e tem se arriscado no setor do empreendedorismo. Ela também vai falar isso aqui. Pratica uma filosofia budista. Isso é muito interessante, porque meu marido gosta muito disso. Então, você vai me ajudar ali para eu conversar com ele também sobre isso. Perfeito. Há mais de 30 anos. Adora ler, ama estar com as pessoas e seu maior tesouro é sua família. Seja bem-vinda, Simone. Ai, muito obrigada! Gente, que delícia! Eu fico sempre do outro lado acompanhando. Amei, já assisti alguns vídeos aqui, inclusive alguns na íntegra. Adoro a energia que vocês passam. Acho que o trabalho que vocês fazem é um trabalho muito rico, muito valioso e muito importante, né? A gente está falando aqui do Enzo de 18, Giovanni de 16. Na época, os recursos que a gente tinha para buscar de alguma forma ajuda e auxílio eram sempre psicólogas que ficavam disponíveis na escola, de alguma forma ou comentava com outro pai ou outra mãe, alguma situação que a gente estava vivendo, né? E eu sinto que com essa era da tecnologia, acho que as pessoas têm se preocupado mais em se especializar, em buscar conteúdo, né? Isso faz toda a diferença. Então, Cibele, eu te agradeço demais, porque eu adoro conversar com a Cia. A gente já teve várias situações, a gente tem filhos mais ou menos na mesma idade, e situações ali que a gente tem a sensação de acordar e falar assim, eu acho que eu errei em tudo. Né? Acho que eu não fiz nada direito, gente, tá tudo... E aí vem uma orientação legal, vem uma pegada legal e de repente você fala assim, uau, tô no caminho certo, né? Então é só dar esse tempo ao tempo. Eu brinco que ter filho adolescente é quase que como se a gente tivesse com um crush que não tá afim da gente, né? Porque a gente tá o tempo todo tentando, né? Tentando a atenção dele ali e tal. E às vezes um sorriso que ele dá, a gente acha que ele vai querer casar com a gente, não é? Sim, adorei. E assim, é isso, é o que eles têm para entregar. E a gente começa a entender que tem muitas coisas, né, dentro deles também que precisam ser formatadas. Isso é uma coisa que eu acho que vocês falam que é muito legal, que é a questão da idade deles, né? Que a idade de 18 de hoje é diferente da idade de 18 de antigamente, né? De 16. A gente pega assim, eu comecei a trabalhar com 14. Não sei, vocês começaram a trabalhar cedo também, né? Trabalhei cedo. E muitas vezes não era por uma opção, né? A gente tinha que trabalhar. Então a gente foi resgatando coisas, foi aprendendo muito no dia a dia, muito na vida, muito do jeito que tá. E esses dias uma amiga minha me fez uma pergunta que eu, assim, na hora que ela fez a pergunta, eu falei, uau, não fez muito sentido, mas você vai assimilando. Ela falou assim, Simone, é difícil criar um filho com condições? E aí eu parei e falei assim, uau, o que ela quer dizer com condições, né? Não tá sobrando, mas assim, hoje a gente tem condição de pagar um estudo decente, de comprar uma roupa legal, de levá-los para jantar,
de levá-los para passear, de entregar algo a mais que a gente não tinha, porque o que a gente tinha era pro básico, né? Era isso. Aí ela me fez essa pergunta, eu falei, uau, porque quando você não tem, você não tem. Você não tem o que negociar com teu filho. Você não tem condição de buscar, você não tem condição de levar. Né? Eu fico, às vezes a gente vai trabalhar, eu e meu marido, a gente tá no metrô e vê aqueles pitoquinhos andando sozinho no metrô, indo jogar bola e tal. E você fala assim, cara, que máximo. A mãe desse menino deve ter um orgulho, mas é porque ela realmente não consegue acompanhar. E ele fala, eu quero jogar bola. E ela vai falar, ok, só toma cuidado, porque o metrô é assim. É mais ou menos isso, né? É isso mesmo. E quem era a Simone há 18 anos atrás, antes da chegada do Enzo? O que isso... difícil! O que impactou a sua vida, a maternidade? Eu falo assim, eu tenho uma... Eu até comento com algumas pessoas, né? Que eu falo assim, antes deles chegarem, a gente não faz ideia do que é, né? Então a gente vive super bem. Não é? A gente tem o nosso ritmo, a gente acordava a hora que a gente queria no final de semana, a gente tinha um ritmo para organizar as nossas escolhas, né? Os nossos passeios, mas principalmente para a gente poder conhecer um ao outro. A gente tinha um ritmo que era nosso. Depois que eles nascem, a gente não consegue mais se enxergar, né? Não existe nada que a gente faça que a gente fale assim, de não tê-los mais, né? Então, é muito rico, é muito precioso. Passamos por uma fase muito difícil com o nascimento do Enzo, porque eu não conseguia amamentar direito. E o Marcelo, na condição dele de pai, desesperado, será que é assim? Será que não é assado? E aquela pressão e aquela coisa toda, eu não parei de trabalhar, então eu sempre trabalhei. E eu fiquei trabalhando até um dia antes dele nascer. Assim que ele nasceu, eu olhava para o lado, assim, a primeira coisa, gente, eu não sei se é delicado falar sobre isso, mas essa questão de você ter depressão pós-parto, né? Às vezes é muito fácil julgar, né? Eu olhava e falava assim, mas como que essas pessoas, uma coisa tão linda dessa, uma experiência tão maravilhosa, como é que uma pessoa pode não conseguir, né, vivenciar essa experiência na sua plenitude e de repente ter essa sensação? E eu lembro que eu não vi a hora do Marcelo chegar do trabalho para conseguir escovar o meu dente, porque eu não conseguia, não tinha tempo. Eu olhava para fora e falava assim, nossa, essas pessoas não têm esse compromisso que eu tenho, que é uma vida. Foi quando o Enzo dormia, aí eu falava assim, agora eu posso descansar um pouquinho? Não, eu ficava colocando a mão no nariz dele para ver se estava respirando. E não sei o que. Então, é uma dedicação tão incrível que naturalmente você dedica tanto para eles, que é por isso que eu acho que a gente sente tanto nessa fase da adolescência, quando a gente muitas vezes não tem essa troca, né? Porque a gente depende dessa troca. Mas para mim eles são os meus tesouros. E eu falo para você, a melhor decisão que a gente tomou foi de ter tido 2 filhos. Eu te falo que hoje, entre eles, é a coisa mais linda de ver a conexão dos dois. Um chama o outro de meu irmão. Irmão, o irmão. E é mó barato quando os dois se juntam pra falar mal da gente. A gente morre de rir, a gente tá lá e eles falam, não, mas você não viu o que ele falou? Não faz sentido, né? O que ele falou. E eu e o Marcelo, a gente fica assim, olha só. Mas eles terem esse recurso de um buscar o outro, sabe? Eu acho isso muito rico. Então, o Enzo foi essa situação, que foi mais delicada, e que depois que a gente entende, aí eu li um livro muito legal, que é, falando de livros, né? Vocês também adoram livros, né? Que é A Encantadora de Bebês. Vocês já ouviram falar? Não. Ela é maravilhosa. Você chegou a... Não, é não li, mas eu já maravilhosa. ouvi. Ela explica técnicas que você precisa... Na verdade, ela fala assim, ó. Seu filho precisa de uma rotina. Se você não entrega essa rotina pra ele, ele vai ficar meio perdido. E aí tem lá a rotina, aí a gente começou, eu comecei, né? E eu fazia meus mantras também, eu fazia muito mantra, que eu falava assim, eu preciso ter energia vital pra passar por essa fase. Depois que o Giovanni nasceu, que aí vieram os 2, o que a gente descobriu? Que um segura a onda do outro. Que eles ficam muito juntos. E aí eu falo que ter um filho depende muito da mãe. Ter 2 depende do pai e da mãe. Aí assim, pega no banheiro, só não sei o quê, pega a toalha, não sei o quê, se troca e tal. E não sei... Então, essa troca. E aí a gente vai criando, e aí falando de como casal, né? Você olhar o teu esposo como um pai é muito rico. Você olhar teu esposo como companheiro, e ele é até hoje, assim, é impressionante. Os meninos estão lá, quer jogar bola, quer fazer não sei o que, é ele, o recurso é ele. Eu quero andar de bicicleta, não sei o que. Eu aguento até a página 2, ele aguenta mais 30 páginas, sabe? Ele é o cara que a garotadinha do condomínio liga pra ele descer pra jogar bola, que ele quer estar com ele. Então, assim,
essa experiência como casal, ela é muito valiosa, ela é muito rica. Que bacana. Mas isso é verdade, É. cara. É verdade porque eu vejo isso. Eu vivo isso com eles. E é a pura verdade. E a gente vê o resultado dessa relação, né? O resultado que a gente vê hoje, os meninos com muito respeito com vocês, com muito carinho, uma proximidade muito grande. Então, por mais que eles tenham vão se desvinculando, porque agora eles também vão criando os ciclos deles. Quando eles estão perto, eu vejo muito uma questão de toque. Então, Giovanni é sempre, né, afetuoso. Giovanni é impressionante. Vem, abraça, beija. E isso dificilmente a gente encontra nos adolescentes. Isso é verdade. Né? E não é porque não é que encontra no adolescente, é algo que se constrói. Não é que no adolescente perde. É porque a gente vai construindo. E se eu não tenho no adolescente, é porque eu não construí durante todo esse processo de desenvolvimento. Sim. E é lindo de ver essa relação. Então, tudo que você traz, hoje você colhe na relação verdade, que você sim. tem com eles. É verdade. E não é não vem com manual, né? Não é uma fórmula. Então, às vezes a gente acha até, porque eu acho que, inclusive com o trabalho que vocês fazem de orientar os pais, né? De estar sempre recomendando, a gente já conversou muito sobre isso, que será que eu sou muito permissiva? Né? Será que não está na hora deles buscarem mais os recursos deles virem como é que é importante, como é que eles têm essa capacidade realmente? Eu lembro que até no workshop que a gente fez, vocês pediram para a gente refletir o que eles gostariam, ou de que maneira vocês entendem que se fosse eles estariam pedindo para você alguma coisa. E no caso eu interpretei o Giovanni e uma interpretou o Enzo. E o Giovanni, parece assim que ele me pedia, me deixa viver as experiências, acredita em mim, confia em mim. Porque o Gi, ele foi diagnosticado mais ou menos com 4 ou 5 anos. Ele estava numa escola que eu sou apaixonada pela escola. Pode falar o nome da escola? Pode, claro. Ele estudou no Floresta Encantada, né? Então, eles estudaram no Floresta Encantada. Maravilhosa. E a professora... Eu lembro que na época a coordenadora me chamou e falou assim, a gente queria conversar para falar sobre o desenvolvimento do Giovanni e tudo mais. E ele falava assim, eu não consigo, tudo era não consigo. Aí a gente descobriu que o Gi tinha estrabismo, que era um estrabismo, a gente fez uma cirurgia do olhinho dele. Depois a gente descobriu que ele tinha carne esponjosa, a gente fez, aqui também ele tinha muita dor de garganta, então aproveitou e tirou a amígdala e tudo mais. Só que quando o Gi nasceu, a pediatra me chamou e falou assim, mãe, você sabe que o perímetro cefálico dele é maior do que o das... Aí eu, como assim? Por que isso? Porque o Enzo já era maiorzinho, então, né, não tinha... E o Giovanni nasceu com peso e tamanho de criança de 1 mês, né? Então ele nasceu muito grande. Então era muito... Eu olhava ali e não via nada de errado. Mas ela falou assim, não, né, a gente vai precisar começar a fazer um acompanhamento neurológico com ele. E aí que eu falo, assim, que por isso que eu falo que essa filosofia, né, essa fé, ela é impressionante, sabe? Como ela mexe com a gente, porque eu falo que é através deles que a gente passa a enxergar o mundo mesmo, sabe? Através deles, porque é um amor, é uma questão tão forte que você quer acertar o tempo inteiro e você não sabe quais são os seus recursos, mas você quer acertar. Então, quando alguém fala, pode ser que tenha, você vai buscar aqui profissional, você vai buscar aqui alguém que vai falar, alguém... Então, ele começou a fazer vários exames, e a gente passava, assim, por diversos médicos, diversos especialistas, e toda vez que eles iam chegar para dar um diagnóstico do Giovanni, eles não conseguiam. O Giovanni mudava. Então, o que ele estava aparentando ali, tá no caminho, elas, não, olha, mudou. Então, a gente começou a passar em fono, aí a gente começou a fazer um acompanhamento de psicólogo, mas principalmente com neuro. E aí teve um dia que o Giovanni falou assim para mim, mãe, a gente descobriu que ele tem TDA, né, que é o déficit de atenção. E na escola, aí ele foi para o Monteiro Lobato, e lá no Monteiro Lobato eles acompanharam, né, o Giovanni também. E aí ele falou assim, mãe, é como se ele não entendesse por que ele precisa aprender. Então, se tem todo mundo ali, se a mãe faz, se o irmão faz e tudo mais, mas eles percebiam que ele notava as coisas. E aí minha sogra maravilhosa falou assim, não, ele vai aprender a ler, vai aprender a escrever, nem que se for do método antigo. Ela pegou aquela apostila Caminho Suave,
falou, vou ensinar meu neto. Mas era muito difícil, porque o Gi era agitado, o Gi queria... Ele não tinha um porquê estar ali. Aí a gente descobriu uma medicação, ele começou a tomar essa medicação, e ele tomou essa medicação durante quase 6 anos. 5, 6 anos. E quando a gente foi evoluindo por TCC, né, para uma terapia comportamental, tudo, ele falou assim, mãe, eu não aguento mais, médico. Mãe, eu não aguento mais, assim, eu queria, sabe? E você via no olhinho dele, toda vez que a gente falava, não, Gi, vamos lá, porque é importante, olha que legal, né? Porque aí a gente descobriu a psicomotricidade, que aí ele também, uma coisa bacana de falar, que menino gosta de conversar com menino, né? Era uma coisa que eu achava que não existia, mas quando a gente trouxe para ele um psicólogo, quando a gente trouxe para ele um psicomotricista que fala a mesma linguagem com ele, que vai falar de videogame, que vai falar de esporte, que vai falar do Corinthians, que vai falar... Isso para ele foi... Então ele criou uma conexão com essas pessoas que elas deixaram de ser profissionais para serem amigos, né? E hoje, assim, ele não toma mais nenhum medicamento, né? Recebeu alta, a nossa riqueza é carinhosíssimo, muito próximo. Eu falo que ele, de todos os 3 de casa, porque são 3 homens, né? Ele é o único que repara quando eu faço a unha, quando eu corto o cabelo. Os outros não fazem ideia. Eu tô carregando coisa pesada, ele fala assim, pai, tá pesado pra mãe, pega, ajuda. Ah, tá, sabe assim? Ele é muito ligado a todos. Às vezes eu fico até meio preocupada, porque eu acho que essa proximidade, né, trouxe essa relação dele com trouxe ele para uma maturidade um pouquinho maior. Então ele tem uma maturidade um pouquinho diferente, porque ele tem preocupações que ele precisou passar. A gente vai contar alguma coisa para ele, Carol. Aí a gente vai falar, sei lá, por exemplo, Giovanni, você conversou com aquela pessoa que estava, né, a gente encontrou agora, uma pessoa que a gente conheceu agora, que bacana. Você conversou com ela? Eu falei, mãe, conheci. E ela estava falando sobre a dificuldade que ela passou para poder vir, estar aqui no país, não sei o quê, taranã. Mãe, a gente não passa nada disso, né, mãe? Às vezes a gente não dá valor. Então tem umas frases, assim, que me chocam, sabe? Que eu falo assim, uau, é isso mesmo? Tem 16 anos, 15, 16 anos, mas acho que é por conta de toda essa vivência que a gente teve. Quando você falou várias coisas que me fizeram refletir, né? Porque eu não tenho a experiência de ser mãe de adolescente ainda, né? Mas eu fui adolescente. Que bom, né, Carol? Você foi uma adolescente sapeca, Carol? Você foi uma Olha, tá fazendo a Fátima, vamos fazer ela aqui, ó. Essa comunicação que você expôs aqui, né? De falar com os filhos de todas as idades que eles já tiveram. Isso, eu não tive muitas coisas, eu falo pra si, né? Eu não tive essa comunicação, assim, dos meus pais. Meu pai era muito fechado, minha mãe e não tinha essa questão de abraço. Eu sou muito, assim, gosto desse toque. Até... Mesmo você não tendo tido. Exato. Você tem isso. E não sei, você falando do Giovanni, eu falo, nossa, às vezes eu fico refletindo sobre isso. Eu nasci pra, às vezes, trazer mais essa união, porque a minha família era muito assim, sabe? Cada um por si. Exato. Eu sou 15 anos mais nova que minha irmã. Então já veio ela já era adolescente. 15 anos? É. Ah, você também é raspa do tacho. 15 anos. Eu vou de 19 anos de Nossa. diferença. Vocês são em 2? Somos em 5. Nossa. Sim. Você é a Caçula. Caçula, tá. A minha irmã tinha 19 anos quando eu nasci. Mas aí eu tenho irmãs que... Tenho irmã que completou ano passado 70 anos. Nossa. Riqueza, ó. Na verdade, nós temos, né? vida. Porque eu falo que elas são mais irmãs. Eu já trouxe elas pra entendi. mim. Eu falo, ai, irmã, sobrinho, parente, já são minhas também. E aí eu fico pensando, essa comunicação. Como que você e o Marcelo, vocês têm isso na casa de vocês desde sempre? Esse respeito que vocês têm com as crianças? Porque normalmente, principalmente eu acho que na adolescência, eu sinto que meus pais me escondiam muita coisa. Então a gente já trouxe aqui episódios dos adolescentes virem com os pais e eles falarem abertamente sobre sexo, por exemplo. Na minha casa isso não era permitido, então não. Então assim, eu fui aprender fora de casa, Fora uma de coisa que casa. eu queria ter aprendido com os meus pais, sabe? Então, como que você trata isso, assim? Não precisa ser esse tema, mas outros, né? Como que você fala com eles? Carol, assim, muito legal, porque em casa, por ter justamente essa diferença muito grande de idade, a gente tem uma realidade que acho que é uma realidade que era muito comum antigamente. Hoje em dia, ainda bem, né? Muitas pessoas venceram isso, mas o meu pai, ele era alcoólatra.
E a minha mãe, eu acho que lá em casa, os papéis eram muito invertidos. Então, minha mãe era meu pai era minha mãe. Eu me sentia protegida em casa quando a minha mãe estava em casa. Era assim, a gente brinca que até os bandidos tinham medo da minha mãe, porque ela passa, Dona Joana, Dona Joana, Dona Joana, porque ela era o jeito dela, né? Minha mãe é descendente de índio e tudo mais, minha mãe sempre teve essa coisa do... Como ela tinha que segurar a onda da casa, aí teve um determinado momento que um irmão dela faleceu e ela teve que ajudar a cuidar dos 8 filhos dele. Então, imagina. Nossa. Era uma vida muito sofrida, muito sofrida. Então, não existia isso. Esse contato, esse carinho, esse, né? Era assim, a minha mãe chegava em casa, minhas irmãs contam, né? Que ela passava a mão assim e ela, se tivesse sujo, ela quebrava. Por quê? Porque ela tinha que disciplinar, ela não podia permitir que as filhas e o filho pudesse passar por algo. Então, é a maneira deles protegerem. Porém, quando eu nasci, eu não vivi nada disso. Eu vivi uma situação totalmente transformada em casa. E por isso que eu falo, de novo, né, que eu dou muito valor para isso, porque quem conheceu essa filosofia foram as minhas irmãs. E elas que trouxeram para dentro de casa. E a primeira coisa que elas ouviram fora foi: se você quiser mudar a sua circunstância, você precisa mudar. Você não muda o outro, você muda você. E aí, naturalmente, as coisas à sua volta vão mudando. Então, como é que eu vou sair dessa situação de pobreza, de tristeza, de um brigando com o outro? Então, elas conseguiram transformar toda a condição de vida da nossa família, de não ter lugar para morar. E aí, elas Nossa, que conseguiram legal. comprar um cantinho, e desse cantinho foi crescendo. E aí, meu pai, né, conseguiu controlar muito mais a questão da bebida. Minha mãe já foi se transformando numa. Mas a minha mãe trabalhava em 2 lugares, minha mãe, né? Era assim, foi assim. Só que eu vivi um momento muito especial com eles. Tanto é que eu andava na rua com eles, eles achavam que eram meus avós, né? Ah, sua Ah, eu neta. Ela também. fala, não, é minha filha. Meu com pai muito ficava super orgulho. bravo. Não fica, porque eles Fica. falam, poxa, né? Mas em casa, essa filosofia que a gente pratica, Carol, ela é muito pautada na paz, cultura e educação. Então, por isso que eu acho que gosto tanto dessa coisa da pedagogia, da educação. O Marcelo não praticava. E ele veio a praticar por conta da situação do Giovanni, que eu brincava assim com ele. Eu falava, Má, eu vou chegar lá, mas pensa que é uma carroça que tem uma roda só funcionando, mas eu vou chegar lá. Imagina se as duas estiverem rodando juntas na mesma direção. E aí foi quando a gente começou a entender que ele veio realmente para mostrar pra gente coisas que a gente não estava enxergando. E eu sou muito assim, Carol. Eu sou extremamente carinho, contato, abraço. E é isso, assim, eu vim com essa, né, essa formulazinha. E às vezes, nem todo mundo interpreta da melhor maneira, né? Porque a gente encontra com pessoas que não estão acostumadas com isso, né? O Enzo, por exemplo, o meu mais velho, é no tempo dele. Ele vem, ele nos procura, ele beija. Agora, se a gente vai, não, opa, não pode. Calma. Não, meu cabelo não mexe. Não, calma, aqui não é agora. Então a gente espera, a gente entende que cada um tem esse tempo. O Giovanni já não. O Giovanni é exatamente igual. Então, o dia que ele não olha, o dia que ele não toca, a gente chega em casa, ele quer saber como foi seu dia, o que você comeu, como foi o seu trabalho, foi tudo bem? Você falou de quê, mãe? Você falou do produto tal? Você falou do produto tal? Né? Eu falo que é a filha que eu não tive, né? Porque eu amo conversar e eles não gostam muito de conversar, né? O negócio deles é ficar assistindo jogo de futebol, é ficar lá no tempo deles. Mas eu acho que... E aí, o que acontece? Eu tive a boa sorte de ter um companheirão, né? De ter alguém do lado que topou igual. Sim. Então ele beija, ele abraça. Só que assim, eles se entendem na porrada. Então a gente brinca que é o papuf. E aí, vamos brincar de papuf? Papuf. Aí às vezes eu escuto, sim, me salva, socorro. Então, eu falo que a gente tem ali o lado, tem que fazer direito, galera, não é assim, tananana. E aí você tem um lado moleque dele, que leva eles para um lugar que é só bagunça, só besteira, é um olhando para o outro e começa a dar risada, sabe? E isso é muito rico. Então, essa composição, por isso que eu falo, ter esse complemento, que seja mãe e mãe, que seja pai e pai, que seja, né, o casal, mas tenha esse complemento, permita, né, que o teu filho viva essa experiência, porque às vezes a gente traz pra gente uma questão que é eu não me dou bem de repente com o pai, e aí quem sofre às vezes é o filho, é a criança, assim, permita com que seja pai. Eu aprendi isso com a minha sogra.
ela se divorciou e ela falava assim, como marido, nota 0. Como pai, nota 10. Eu jamais vou tirar do meu filho essa chance. E o Marcelo sempre teve esse apego com o pai, né? Então, essa relação. E ele tenta ser o que muitas vezes ele não teve, né? Em tempo integral. E aí ele tenta ser. Mas é isso. Eu acho que a gente já vem, sabe, Carol? O jeito que você é isso. A gente acaba juntando. Elas falam, minhas irmãs falam assim: me deixa em paz. Você quer toda hora marcar e tá com todo mundo junto e tal. Não sei o que. Eu sinto essa necessidade. Eu também. Não é? Não é gostoso demais? Eu falo, eu adoro pessoas. Ó, Tem hora que caçula. o quê? Você não é caçula? Eu sou Nossa, você também tem isso. você sei, não me vejo. Mentira, tô brincando. Eu tenho assim, minha irmã fala, ai, precisa chamar todo mundo, eu falo, chama assim. Você trouxe a memória da dor, né? E aí só de eu falar assim, eu já fico meu embargada. coração. A dor, a gente fala sobre, a dor faleceu faz pouco tempo. E pra gente sempre vai parecer pouco tempo. E ela tinha uma relação de cuidado com os meninos, porque ela morava junto com os meninos. Sim. Ela E era uma quando a avó que gente- educava, né? Também. Exatamente. E uma avó parceira Tipo. na relação com os filhos, com os netos. E na construção de uma paternidade também para os dois. E olha que engraçado, a gente de fora via muito a dor como o alicerce dessa família. E quando ela se foi, nós falamos, putz, o que vai ser do Marcelo e da Simone? E agora? Né? E depois a gente foi vendo, porque quando eles casaram, a Dô já veio morar junto com eles, não foi? Demorou Uma um relação pouquinho. assim. A gente chegou a morar com ela um tempo para reformar, né? Mas ela veio mesmo quando. Porque a gente sempre trabalhou bastante. E a Dô morava sozinha. Ela era viúva, só teve o Marcelo. E a gente decidiu morar na Zona Norte para ficar perto dela. Então ela sempre foi a que suportou. Quando a gente decidiu, morava em casa, a gente ficava super preocupado. Falou, Dô, não tá na hora de vender? Aí vendeu, comprou um apartamento. Aí a gente reformou o apartamento dela, lindo, ali pertinho de cá. E aí a gente começou. Eu preciso fazer inglês, eu preciso não sei o quê, que horas. Não, mas e meus netos vão ter que acordar às 5 horas da manhã, então deixa que eu vou lá e fico com eles. Deixa que eu vou lá. E aí, nesse deixa que eu vou lá e fico com eles, ela foi morar com a gente. Acho que eles tinham uns 4, 5 anos, mais ou menos, e aí ela ficou. Então você imagina uma relação, uma família que se constituiu dessa maneira. Sim. Né? O pai, a mãe, os filhos e a avó. E quando sai esse alicerce, a gente ficou, né? Todo mundo que está ali em volta se preocupou com isso. O que será deles? Mas é tão mágico o que eles construíram durante todos esses anos que depois de um tempo, e eu vou te falar aqui, acho que uns 10 dias, eles chamaram a gente para fazer um churrasco na casa deles e falaram assim... a Dô gostaria que todo mundo tivesse reunido. Isso mesmo. Né? Eu falo assim, eu me emociono porque eu acho que a maneira o que eles construíram durante esses anos ficou. E é muito nítido isso na relação e na maneira com que os meninos viram essa passagem da Dô. E é lógico que tem toda uma questão de religião por trás, de filosofia por trás, né? Então, Dô, onde quer que você esteja, o nosso beijo Nosso aqui, amor, né? nossa gratidão. Por tudo que... E ela fazia uma farofa que não tem igual. Obrigada, muito. Uma querida mesmo, uma querida. E você tocou num ponto, Si, que hoje em dia a garotada tem pouco contato, né, com esses veteranos, vamos colocar assim, né, com essas pessoas que têm tanta sabedoria. A Dô resolvia coisas, Carol, que eu acho que eu demoraria séculos para conseguir resolver. Ela era muito prática. Então, às vezes a gente falava assim, tem que arrumar. Ela arrumava, ela consertava, ela trocava, ela tinha... E os meninos cresceram do lado de uma pessoa, e aí até um determinado momento conseguiram acompanhá-la em médico, essas coisas, de viver realmente essa experiência da troca. cuidado, eu cuidei de você e agora tá na hora de você retribuir isso, exatamente. Então, eu falo que assim, ela era uma das minhas melhores amigas, né? As pessoas que falam que sogra, que isso, que aquilo, eu falo que eu aprendi demais com ela, porque quando a gente se conheceu, a primeira coisa que ela falou é assim, eu tenho 2 opções, ou eu perco um filho ou eu ganho uma filha.
E eu sempre escolhi ganhar uma filha. Então é isso. Não existe nada, a gente se defendia ao máximo. E às vezes ele sobrava, porque a gente brigava com ele, né? Mas essa é uma relação. E eu te confesso, Se, que na época que aconteceu, eu pensei demais nos meninos também. Pensei, mas eu não conseguia ver como uma coisa ruim, porque a missão dela tinha sido cumprida. Ela foi extraordinária na nossa vida. Ela sabe, tudo que ela fez. A galera, quando foi, né, se despedir dela, falava assim: Se ela não era a mãe do Marcelo, ela era a mãe da galera. Porque todo mundo gostava da Dô, todo mundo conhecia ela para te agradar. Muitas vezes no seu aniversário, ela queria preparar um bolo para você. E a gente tinha que sair, às vezes, 4, 5 horas da manhã. E aí ele deixava o bolo, porque ela tinha esse prazer. Então, como é que você pode não permitir que isso continue? Essa colinha da família, essa coisa do vamos lá, vamos todo mundo, vamos criar momentos. Eu não sei até quando, Carol. Você sabe até quando? Não. Não sabe. E a gente se comporta como se fosse para sempre. Sim. Então a gente tem que aprender isso. Então ela mostrou isso pra gente também. E essa relação, hoje em dia a gente vê, na escola em que eu trabalho, a gente trouxe o Dia dos Avós para ser, né, uma cultura da escola. E quando eu propus isso no colégio, eu falei assim, a gente tem a oportunidade de ter convívio com essas pessoas. Sim, e muitas vezes a gente perfeito. fala de respeito e não respeita quem está ali do lado. Sim. Então aproveite esses momentos com o Joca com também. certeza. Dona Fátima tá lá cuidando dele nesse momento pra a gente. Lu também. Isso, que vem. a mãe do Rô, exatamente. Mandar um beijo pra minha sogra também, Dona Ângela. Ela assiste todos, ela vai falar, ela é Eu ciumenta. achei super legal. Teve um podcast que vocês gravaram aqui, né? Não Pode Vacilar, que é com a Pamela. Ah, tá. Que ela fala que tudo é frequência, que a gente, assim, é isso. Eu só atraio gente incrível pra minha vida. É verdade, Carol. A gente só atrai gente incrível. Não é mais ou menos, é gente incrível. E eu acredito demais em tudo que ela tá falando. Por que essas pessoas se aproximam, né? Por que na condição que a gente tem, às vezes a gente aproveita, às vezes a gente não aproveita? Porque a gente tem condição de aproveitar o melhor do outro o tempo inteiro. E se a gente não aproveitar isso, as pessoas vão passar e às vezes você não vai ter outra oportunidade. Então, eu falo assim, tudo que ela falou, nossa, aquele podcast eu ouvi, depois eu comecei a seguir, porque são escolhas, o tempo inteiro são escolhas, né? Quando você escolhe aprender, quando você escolhe ensinar, que é o que vocês fazem, né? Eu deixo conteúdo para mim, aproveita esse conteúdo ou eu passo para alguém, repasso, porque é na hora que a gente aprende, vocês não acham? Sim. O conteúdo a gente só aprende mesmo na hora que você repassa. Quando fica só com a gente, ele vai morrer ali com a gente. Quando eu conto e compartilho com o outro. Si, eu posso dizer o termo praticante de budismo? Sim, do budismo. sim. Uhum. E os seus filhos também praticam. Sim, depois de um tempo, foi dessa conversa que a gente teve, né? E o Marcelo fez essa... para mim foi um presente mesmo, né? Porque toda a vida eu sempre tive essa consciência de me dedicar a esse... É quase que um esforço voluntário mesmo, é um trabalho voluntário, né? E que demanda muito. Porque a gente não consegue fazer mais ou menos. Não dá para fazer só, né? E eu queria muito que eles estivessem dentro, respirando isso, porque essa organização, ela é filiada à ONU. E ela está presente em 192 países e territórios. Então, é uma organização que já está pronta, chama BSGI. Aqui no Brasil é Brasil Soka Gakkai Internacional. Ela é uma sociedade criadora de valores humanos. Então, eu queria demais que eles estivessem, porque eu chegava, eu contava, eu falava e tal, e não sei o quê. E aí, quando a gente entrava mais a fundo, né, o Marcelo sempre praticou o espiritualismo. E a gente sempre conversou muito sobre isso. E a gente sempre deixou os meninos muito à vontade para eles poderem ouvir, mas para que eles pudessem, quando tivessem maturidade suficiente, para decidir. E uma vez o Marcelo me fez essa surpresa. E aí, nesse dia, foi num lugar muito especial, que é onde a Dô tá, né, passando ali as últimas, né, última passagem dela ali, que é no Centro Cultural Campestre, que a gente fizeram uma reunião enorme lá e eles decidiram, né, seguir com essa conversão. Ele, minha sogra e meus filhos. Foi extraordinário. E aí, a partir dali,
Aí eles toparam essa brincadeira junto com a gente. Então, de estudar junto, de participar junto, de estar empenhado realmente em ajudar e contribuir com as pessoas. Que eu falo assim, que a nossa grande função é mostrar que cada um tem essa capacidade de ser extremamente feliz, de vencer qualquer dificuldade, vencer qualquer situação. E nem sempre as pessoas buscam isso, né? As pessoas acham que dá para fazer. Então, as pessoas acreditam muito que está em algo fora, que está em algo externo, que é quase como se eu tivesse que convencer alguém para eu poder ser feliz. E aí tem essa coisa que a gente vendo, que tem que sofrer mesmo, para depois É. conquistar alguma coisa. Vocês passaram por isso, assim? Sim. Puta, tem que sofrer muito, aí depois você vai cultivar algo bom. E aí eu nasci nesse berço esplêndido aí de uma filosofia em que eu ia, por exemplo, para a igreja com a minha mãe e não podia perguntar nada, porque era feio perguntar, era feio você. Aí, de repente, eu tô num lugar que as minhas irmãs falavam assim: pergunta o que você quiser aqui. Era um ambiente que eu me sentia assim extremamente abraçada. Então, e olha, gente, é isso mesmo, mais de 30 anos. Nossa. É tempo. E eu falo que é igual exercício físico. Quanto mais academia você faz, mais você vai criando ritmo. A mente da gente é igual. Então, às vezes as pessoas falam assim: ah, mas você não desestrutura. Você... Claro, todo mundo tem esse momento, mas a filosofia me permite ter uma base para entender e compreender qual que é o significado daquilo na nossa vida. Então, às vezes acontece de perder, né, a cabeça, de perder o Marcelo, às vezes vai lá e fala assim: sim, né? Você tá precisando ir mais em si, ó. Você tá precisando ir lá, né? Pra Faz um faz Daimoku aí, um ó. Daimoku aí, faz um Nami Horengeki aí, porque o negócio tá. Mas é isso, é junto. E aí, quando você topa os dois, é muito legal. É muito legal, Carol. Porque aí os meninos não ficam. Ah, eu acho que a palavra não é dividido, mas é muito pela. Eles observam muito a gente, né? Sim. Porque você pode até falar, mas é observar é que vai fazer a diferença. E aí, nessa tendência, outro dia ele estava lá, o Marcelo estava numa reunião, aí a gente se reúne algumas vezes, né? E são várias atividades diferentes. Aí o Marcelo estava falando, ele falou: pai, que demais, eu jamais teria esse jogo de cintura que você teve. Ele falou: o quê, filho? Te falaram para falar um negócio, você estava preparado para falar outro, e de repente você foi lá e falou, pai. Nossa, Aí como ele. assim? E aí ele. Aí o Mal falou assim: filho, mas você também vai ter esse mesmo jogo de cintura. É só é você exercitar. Então tá entrando. Tá entrando, sabe, no ouvidinho deles, entendeu? Então, hoje, pra mim, eu tenho um amigo que ele falava assim. Fala, né? Um amigo que eu tenho muito carinho. Que a sociedade, ela tinha muito assim, a base de você segue uma lei, você segue uma filosofia e a família. Era sempre esse tripé. Aí você percebe hoje uma família bem desestruturada, né? Não é todo mundo que. Isso é uma coisa que você falou pra mim uma vez também, que é assim: de tudo que você achar que não tá certo, traga um lar equilibrado pra eles. Porque se eles souberem que vão voltar pra casa e tem um lar equilibrado, que a gente, né, consegue sair do outro lado, eles vão sempre voltar pra cá. Então tem a lei, que hoje em dia é pra alguns, né? Então, você tem uma lei que às vezes funciona para um diferente. Aí você tem uma família que às vezes eu não sei direito onde que eu procuro. E muitas vezes as famílias não se preocupam mais com a filosofia, né? De buscar algo que rege. Então, aí você fica meio perdido, sabe? Aí você vai seguir o quê? O que você vê nas redes sociais, aí você pode seguir, eu acho, né, que tem. A gente estava falando muito, nós somos de uma geração, acho que a Carol não, né? Carol é mais novinha, mas a gente é muito de uma geração do ter. Eu quero ter porque eu não tinha. Então eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro. E eles são muito a geração do ser, né? Eu quero ser quem? Eu quero ser o quê? Até teve uma situação que acho que eu até contei pra si. A gente tava numa. Toda vez que a gente faz aniversário, um escolhe onde vai jantar. Assim, acho que também é assim, né? Escolhe o lugar que vai jantar. E nós estávamos lá. Gente, toda vez que a gente chega, eu tenho um monte de coisa pra contar do dia. Tá? O único que me escuta é o Marcelo. Aí o Giovanni dá uma interagida, eu ia no celular e tal. Eu falei: não, parou. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu quero ouvir de vocês. Aí a gente fez uma listinha ali. Eu quero ouvir de vocês sobre algumas coisas que a gente gosta. Eu quero saber se um sabe do que o outro gosta. Então, por exemplo, qual que é o teu bolo favorito? Não era para ele responder o bolo dele favorito, mas era para ele responder qual é o bolo favorito do seu pai. Tá. E aí a gente começou. Qual que é e qual que é o filme que você assistiria mais de uma? Qual que é o nosso? E a gente foi nessa brincadeira. E aí começou a interagir. Ah, não sei, não sabe. Não sei o quê. Aí começou, cara, e é muito louco, porque eu ficava assim: meu bolo favorito eu não sei. Eu sei o que eles gostam, mas eu não sei qual que é o meu favorito. Porque a gente tem muito essa coisa do. Se anular.
Você sabe, Carol, não é só se anular, mas é essa coisa do... Eu fico tão feliz quando eles estão bem, que isso já me basta. Mas o que que eu gosto? Aí eu comecei a refletir. Aí teve uma hora que eu perguntei para o Enzo assim, quem você admira? Ele falou, não sei. Aquilo me bateu tão forte, porque assim, ele não tinha alguém que ele podia ter pensado em 1 milhão de personagens e tal, mas isso também é preocupante, de não ter uma pessoa, né? Eu falo assim, dentro da organização a gente tem um mestre, a gente fala que tem um mestre da vida, né? Que é a pessoa que se dedicou para entregar algo pra gente que a gente pudesse dali pra frente falar assim, agora é com vocês. E eles não terem uma referência é perigoso. Porque você tem a referência que não é muito boa e você tem também aquela que você fala, ah, qualquer lugar que eu for, tá bom. Então isso também fez a gente pensar. É uma válvulazinha. Então a galera tá meio sem saber para onde ir, né? Eu sigo o quê? Quem que tá certo? Sim. E isso também. Então, trazer para dentro de casa e conversar, falando, você acha que foi correto? Você acha que tá certo? Nem sempre eles dividem, né? Você tem que ler, ter as entrelinhas. Então, é desafiador. Ó, nesse episódio a Simone já me encorajou a ter mais um filho Bom, e a conhecer mais sobre a filosofia budista. eu estudo, tá? Eu sou suspeita. E olha que meu marido já me deu o livro pra ler e eu corri. Falei, não. Eu trago alguns para você ler. Eu trago algumas revistas para você É que, levarem sabe pra que ele. quando assim me fala, eu acho complicado. Não sei se é essa a palavra, mas assim, muitas coisas que eu não entendo. Então, tipo, sabe quando você se afasta? Porque, assim, existem, na verdade, acho que como todas, né? São várias ramificações, Carol. Então, você tem vários tipos de filosofia em que eles te colocam numa situação de, para você chegar num estado de vida elevado, você tem que abrir mão de tudo, tem que meditar, tem que chegar num... E eu falo que esse que a gente pratica, que é o de Nichiren Daishonin, ele é assim, você tem que conseguir encontrar esse seu estado de vida elevado no meio desse caos, que esse é o desafio. É no trânsito, é criando filho, é com projeto que vai e que volta, é mãe, é dodói no meio do caminho. É aí que tá o brilho da coisa. Você vence assim. Então, essa é uma filosofia que eu falo, assim, a Si teve a chance de conhecer, né? Ela é muito dia a dia. É ali, ó. As pessoas vêm conversar, às vezes falam assim, ó, eu tô com uma dificuldade, às vezes, de relacionamento. Fala assim, cara, é muito difícil, né? Você falar pra pessoa, ore pela felicidade dessa pessoa. Quê? Mas eu quero voar no pescoço dessa pessoa. Esse exercício não é pro outro, é pra você. Então, é muito prática, né? A gente fala, tem um monte de livro, tem um monte de coisa, mas é sentir. É a mesma coisa que eu falo pra todo mundo. Eu vou te dar um chocolate aqui, né? Aí você vai falar assim, eu falo, esse chocolate, ele é... Nossa, ele foi preparado por 72 horas, porque ele foi misturado com não sei o quê, que ele é um aerado. Você vai falar assim, legal. Mas você só vai sentir mesmo o que é esse chocolate quando você comer esse chocolate. Aí quando você comer o chocolate, você vai falar, uau, agora eu entendi o que ela tá falando. É a mesma coisa. Praticar, por isso que eu falo, é um praticante. Você tem que praticar, porque aí você começa a entender dentro da tua vida o que você vai atrair, o que as pessoas vão comentar. Porque aí você muda um ciclo. É mais ou menos assim. Você vê alguém sofrendo, você fala, por que a pessoa sofre por causa daquilo? Gente, não tá na cara que não é para ela aquilo, não tá na cara. É um ciclo que a pessoa ela não consegue visualizar, ela não consegue perceber. Então você tem que mudar um padrão para mudar esse ciclo, para começar a criar causas diferentes, entendeu? Nossa, interessante. É É muito legal. demais. Muito É legal. demais, eu sou suspeita. Se você, então, tem um cargo na Soca, né, hoje, que... Ah, sim, na organização. Isso. Hoje, assim, aquilo que eu tava brincando com a Carol, né? Que vocês são. É difícil, né, a gente se colocar num lugar, né? Ah, porque você. Eu sou isso, Eu sou pronto. isso, tá? Aí você fala, eu sou a mãe, eu sou filha, eu sou tia, e eu sou também amiga, eu sou professora, eu sou coordenadora, eu sou orientadora, não é? Cabe um monte de papéis, né? E uma das coisas que eu tenho total orgulho, assim, eu trabalho numa empresa multinacional, né? Eu trabalho na área de vendas nessa empresa. É uma loucura que a gente vive todos os dias, mas tá lá, o desafio tá lá. Aí, paralelo a isso, eu tenho essa função dentro da organização, né? Que nada mais é do que a responsabilidade de tá acompanhando as pessoas, de estar evoluindo com as pessoas, de estar, de alguma maneira, indicando, recomendando, né? Só que essas funções, elas são treinamentos. Então, é treinamento, por exemplo, de como estruturar uma atividade, de como conversar com as pessoas, dialogar com as pessoas, é isso, né?
E aí, no meio disso tudo, a gente se aventurou também. É isso aí que eu quero. Você falou de chocolate, aí me conta essa outra A aventura aí gente está se sua. aventurando também no empreendedorismo, né? A gente abriu com alguns amigos maravilhosos, né? Uma franquia da Copenhagen ali na Parada Pinto, pertinho da Marisa ali. E é uma loja de rua, que é um conceito um pouquinho diferente. E a gente busca levar sempre esse aconchego, né? Esse chocolate que abraça, né? E treinar, né, as pessoas de certa forma para que elas também consigam passar dessa maneira. E aí tá sendo super desafiador, porque aí a gente tem durante a semana essa loucura, final de semana outra loucura, taraná, mas o mais legal as crianças estão super perto da gente, não dá pra falar criança, né, mas eles estão próximos, então, quando precisa, aí um fica no caixa, o outro fica não sei aonde, aí um precisa trazer, precisa receber, precisa isso, então integrá-los a isso também é muito valioso. Então, a gente está como experiência de vida. Gente, olha, se permitam, não, né? Você está em casa, você está tranquilo. Assim, eu falo que tem um livro que eu li chamado Antifrágil, que tem uma teoria muito legal chamada sobreposição. Que eu acho que, assim, pede alguma coisa para alguém que tem o tempo todo livre, essa pessoa vai dar um jeito de não fazer o que você pediu. Sim. Agora, pede alguma coisa para alguém que tem o tempo Ocupado. todo tomada, essa pessoa vai dar um jeito de fazer. Essa teoria, assim, eu procuro trazer para minha vida. Sempre que, se puder aprender um pouquinho mais, se puder conhecer um pouquinho mais, cabe e a gente vai indo para um caminho melhor, né? Ou seja, a gente trouxe aqui a Luciana, não sei se você acompanhou esse episódio, e a gente falou muito sobre a mulher, depois de se tornar mãe, e a carreira. E você colocou multitarefas aí que você faz, né? Você já teve algum desafio ou algum momento que você falou, não, vou desistir de tudo, vou ser só mãe? Porque eu participo de alguns grupos de WhatsApp e nesses grupos as mães abrem mão mesmo das carreiras por quererem cuidar exclusivamente do filho. Em contrapartida, eu fui num show do Rafinha Acústico, que eu falei com a Si, e ele falou assim, se todo mundo for abandonar o seu sonho, o que eu vou estar ensinando pro meu filho? Qual é o sonho qual é o sonho que eu tenho que correr atrás? E aí você fala tudo isso porque são sonhos, né? Sim, eu tenho um sonho, sim. Sibeli tem um sonho, você. Quem falou, né, que a gente tem que abandonar, né? Olha, eu vou te confessar que esse conflito é nosso, né? Eu acho que o homem ele tem isso muito mais bem resolvido, né? Sim. Esse conflito ele é muito nosso. Eu não tive que abandonar nenhum, mas eu admiro demais as que conseguiram pausar, porque eu acho que pode ser uma pausa. Esse momento, eu admiro, porque eu não consegui, Carol. Eu acho que eu sou uma mãe melhor não estando o tempo todo, ou, né, porque eu tinha esse suporte da dor também, mas eu ficava assim, agoniada, eu queria comprar todas as brigas, assim, por que não colocou, por que não foi, por que não fez, eu queria controlar tudo, e tanto é que o home office, né, trouxe isso à tona, e aí eu pude ter certeza, porque o home office, você tá em casa, eles estão te observando, e você também tá observando eles, né, e aí depois da pandemia ficou muito próximo, e a gente falava assim, Enzo, mas filho, não dá para você ficar só no telefone. O mundo não precisa de pessoas que ficam mexendo no telefone. E ele falou, mãe, mas é o meu momento. Mas, né, agora eu tô nesse momento. Assim, eu acho que eu ia acabar controlando muito. E aí talvez eu não tivesse esse conforto, sabe? De falar assim, eu aprendi coisas. Não pude estar com eles o tempo todo, mas eu aprendi coisas que hoje eles estão vendo que é legal. Mas eu nunca fui por uma troca, isso eu falo para todo mundo. Eu acho que o homem tem mais isso, né? Essa troca financeira, né? Eu preciso sustentar, eu preciso assim. O Marcelo sempre me deu total apoio em relação a isso. A gente sempre teve uma conversa muito legal, principalmente dessa coisa da divisão, né? De um segura a onda do outro. Mas nunca é assim, filho, eu tô trabalhando porque eu quero. Não, porque eu preciso pagar o aluguel, filho, eu tô trabalhando. Nunca foi assim. É sempre, a mamãe adora trabalhar. Eu adoro estar lá com eles. Olha quantas novidades eu trouxe hoje. Olha que povo maluco que aconteceu lá. Acredita que eles fizeram isso, isso, isso? E aí eles acabavam integrando isso. Nunca de um jeito, ai, é muito chato. Nossa, lógico, a gente chegava cansado. Carol, é uma delícia estar com eles. Sim. É uma delícia. Aí eu queria dar um banho mais tranquilo. Mas o banho sempre foi assim, vai, banho, comida, tal. Hoje, é óbvio que tem uns pênaltis. Não tem jeito. Você falar assim que não tem uns pênaltis, porque eu vejo, na época que eu fiz estágio em creche,
fiquei impressionada de como as crianças estão bem resolvidas, de como elas já chegam, 4 aninhos, elas já tiram as coisas da mochilinha, e aí elas já colocam, e elas vão escovar o dentinho, e vão no banheiro. Eu falava, gente, acho que com 4 anos, meu filho, não sei se ele comia sozinho. Sabe assim? Você fica assim, 4 anos, era muito novinho, eu não sei se eles faziam sozinhos, né? Uhum. Então, é uma proteção que eu acho que seria pior se eu tivesse junto. De não deixar fazer, cuidado, ai, que perigo, não sei o quê. Então, E a gente fala muito aqui, e lá no Como Não Vacilar também, se você ainda não segue, corre lá e siga o @Como Não Vacilar. A gente fala muito sobre tempo de qualidade, né? E não uma quantidade, sim. né? A gente escuta muito isso, não é uma questão de quantidade, mas sim uma questão de qualidade. Então, muitas mães também optam por ficar em casa, mas às vezes não dá o tempo de qualidade que a criança É realmente, né, precisa ali no momento. E tem uma coisa também que menino, né? Você pegar menino tem muita energia, né? Muita energia. Fala aí, já que muita energia. E aí é uma energia que você tem que gastar. Eu brinco que depois que você tem filho, o teu objetivo é fazê-los cansarem para eles poderem dormir, para você poder fazer as coisas. É assim. E aí eu te falo que aí é uma sensacional. Porque eu sou aquela que eu falava assim, ai, vamos fazer uma brincadeira? Aí eu pegava alguma coisa, pegava o copo, eu adorava fazer essas coisas. Então, só que o Enzo, quando eu falava assim, tem um desafio, o Enzo já se animava, o Giovanni já falava, então eu não quero. Então, um era mais competitivo, enquanto o outro queria só brincar. Sim. Então, aí você tem que buscar esse equilíbrio. Vamos fazer uma coisa, vamos fazer uma ginástica? Mas era sempre naquele ambiente. Eu não era que saía aqui, ele não. Vamos jogar bola, vamos fazer. E aí, nesse momento, era o momento que eu corria para acabar fazendo as coisas, porque era o momento que eu tinha. Então, se tava com ele, a ideia é estou com ele. Tanto é que até hoje, gente, até hoje eu tenho uma coisa, quando a gente vai, sei lá, almoçar ou jantar, eles me ligam à televisão, e aí fica eu querendo conversar, e eu querendo não sei o que, eles querendo só assistir, eles só querem ver, e eu não deixo. Gente, vamos desligar, vamos conversar? Não, mas depois a gente conversa. Eu tenho um amigo nosso que fala assim, não, se a Simone não vem, a gente até consegue conversar. senão a Simone não Mas tá... tem uma coisa que eu queria comentar, que foi muito importante falando de filho adolescente, que chegou um determinado momento que a gente percebeu que o Enzo estava bem, muito contente com a vida que ele estava levando, com os amigos, sempre voltado para o esporte e tudo mais, mas assim, com a gente, né, ele estava numa fase que estava jogando muita bola, ele estava federado, e aí algumas escolas tinham convidado ele para estudar, inclusive fora, e a gente falou, filho, é um desejo, tal, e a gente percebeu que não era. E aí ficou esse conflito. E aí a gente começou a fazer algumas sessões de orientação vocacional, né? Uma amiga minha que faz. E eu falo, por isso que eu falo, o que vocês fazem é muito importante, sabe? Para direcionar os pais, do que eles têm que fazer, sabe? Que caminho que pode ser esse, aonde que a gente pode. E esse daqui especificamente, a Dani, né, que é carreira 1, se eu não me engano, a Dani fez algumas sessões com o Enzo, e aí eu falei, filho, vamos, eu topo. Fez assim, eu topo. Gente, ele mudou da água pro vinho. Por quê? Porque eu acho que é tanto conflito, é tanta coisa que eles precisam para decidir que eles não sabem onde começar. E ela vai organizando junto. Ela vai falando, ó, vamos lá, o que você gosta? Como que você não gosta? Vamos preencher um questionário? Vamos não sei o que, é mais fácil do que dar a fórmula, né? Eles falarem, eu não sei o que eu quero. E aí foi quando ele decidiu fazer a faculdade, quando ele decidiu. Então, ficarem atentas a esse, sabe? O quanto que, eu já sei o que eu quero fazer, mas muitas vezes essa conversa com um profissional, gente, a gente tem recurso hoje, né? Não precisa ser muito na intuição, existem esses recursos, então por que a gente não pode ir atrás, né? Por que a gente não pode buscar? Então, por isso que eu falo, eu só atraio gente boa, as pessoas vão chegando, vão me ajudando. Vamos falar desses profissionais aí, onde a gente acha a Dani? A Daniele Victorino, ela é da Carreira On. Inclusive, ela fez muito atendimento ali com o pessoal, acho que do Salesiano, se eu não me engano, né? Ela fica, né? Ela é psicóloga e a gente é amiga há muito tempo, mas eu não imaginava que legal. que o trabalho, porque ela foi se desenvolvendo em outras áreas e de repente ela decidiu partir para esse tipo de orientação. E é muito legal, por exemplo, né? Ela contando que o filho dela é um ano mais novo que o Enzo. E ele foi fazer uma entrevista para ser menor aprendiz, né?
E aí ela já orientou ele, falando, ó, o que que você deseja? Eles vão te fazer esse tipo de pergunta, eles vão, né? Porque você tem uma geração aí que muitas vezes nem se preocupa com isso. E ele foi escolhido, ele foi selecionado, ele voltou super feliz, né, para trabalhar numa empresa grande. Então, essa maturidade em relação a essas escolhas, gente, eu fiquei assim, não achei, porque não era uma questão pra gente, a gente não exigia que eles entrassem numa faculdade pública e tudo mais. O que a gente mais deseja, hoje eu falo pra você, Simone, qual que é o seu maior desejo com seus filhos? Que eles queiram. Que eles queiram, porque quando eles querem, eles, eles fazem tudo. Quando eles querem, quando eles realmente querem, eles desbravam as coisas, eles conseguem. Tá, a Dani foi muito importante, sabe, na construção desse novo momento que ele tá vivendo agora, né? Que vai a maioridade, né? E a gente falou também do psicomotricista que a gente conhece, Cris Ai, Nogueira. o Cris, nossa, gente, até hoje eu lembro da sessão, a gente se emocionou muito, né, do dia que o Giovanni recebeu alta, né? Porque quando você tá num processo de descoberta, né, dessas questões que você, né, que muitos tratam como um déficit, mas nada mais é do que uma maneira diferente de aprender, né, uma maneira diferente de lidar com a situação. Aí, quando você encontra profissionais que topam, né, e que você percebe que é um ciclo e que aquilo tem um fim e que é isso e que eles estão aprendendo e que estão se desenvolvendo e que alguns têm umas habilidades, outras, né? O Cris trouxe isso muito forte. O Gi ia na sessão do Cris feliz. Ele já chegava contando as coisas, que depois eu falava assim, Cris, esqueci de te falar, teve um não sei o que. Sim, o Gi me contou. Não, mas é que a gente vai precisar viajar. Eu sei, vocês vão pra não sei onde. Ele contava tudo. Então, assim, é alguém que realmente conseguiu trazê-lo para essa realidade. Então, os ciclos, eles realmente são concluídos, né? Quando você tem pessoas muito boas, profissionais muito bons perto, né? E hoje em dia eu acho que é isso, nós como pais e mães, abrirmos os nossos horizontes. Sim. Porque o que os nossos pais faziam há tempo atrás era bom diante dos recursos que eles tinham. Era o melhor que eles podiam fazer, E né? hoje, não, hoje a gente tem tantas possibilidades, como você mesmo trouxe, como o trabalho que a gente faz, as sessões que a gente faz com os pais Perfeito. para orientar essas famílias na melhor condução dos filhos. Hoje a gente pode fazer diferente, hoje a gente pode fazer melhor. O que não dá é para desistir. E às vezes quando a gente chega com pais lá no escritório, nas nossas sessões, filhos adolescentes, e os pais falam, eu não sei mais o que fazer com ele. Então, a gente não pode desistir. São os nossos bens mais preciosos e a gente tem recursos para reverter algumas conexões que foram truncadas durante todo este processo. E eu te falo mais, se o trabalho que vocês fazem, né? Se as escolas tiverem essa possibilidade, sabe, de estar buscando, porque os pais buscam muito recurso da escola. E a escola precisa saber que, eu lembro que o próprio Cris, né, que é esse profissional extraordinário, quando a gente passou numa escola e comentou sobre ele, vários outros pais também buscaram o Cris como recurso. Então, que as escolas realmente notem a importância de se ter pessoas estudando sobre isso, falando sobre isso, em contato com essas famílias, porque, gente, às vezes é um jeito diferente de você olhar, é uma maneira diferente de você falar, um tom diferente que você usa. Um abraço que você dá, às vezes, é o que vai fazer toda a diferença para aquele momento. Só que os pais estão tão atarefados, tão atordoados, tem tanta coisa acontecendo, que quando chega isso, as pessoas já estão no limite. E às vezes é o momento mais precioso, é o tesouro mais rico que a gente tem, e às vezes é o que a gente menos tem paciência, ou que a gente menos vai atrás para poder entender, né? Então, assim, que exista realmente essa busca e essa procura para ninguém vai te julgar por você não saber fazer, né? Você não tem que saber tudo. Ninguém vai falar assim para você: "Ah, mas como assim? Você fez desse jeito?" A culpa não tá no marido, a culpa não tá na mãe, a culpa não tá no filho. Às vezes é uma situaçãozinha boba que faz com que criar esse momento, que nem eu falei, essa brincadeira. O que você gosta, o que você não gosta. Hoje vai ser a noite do que você gosta e o que você não gosta. Vamos eleger aqui. E esses momentos é o que vão criar essas conexões. Então, eu te agradeço demais, Sim, porque muitas das situações que a gente viveu lá, tinha dia que realmente eu saía de lá e falava assim, Má, o que tá acontecendo? A gente não tá saindo do outro lado, né? Tá difícil, a gente não tá conseguindo trazê-los para essa realidade. E às vezes você falava, calma, calma,
é isso, vai funcionar assim. E você já tentou assim? Você já tentou assado? E a gente ia lá e tentava. E falava, "Oh, deu certo, é só falar assim, entendeu? Então, ó, parabéns mesmo pelo trabalho que vocês fazem. Obrigada. Se você está assistindo a gente até agora, com certeza aí tá tendo vários insights. Seu filho está numa escola e a sua escola, a escola que seu filho está, seria um ganho valiosíssimo ter o Como Não Vacilar para orientar essas famílias. É só entrar em contato, que a gente tem um projeto super bacana para levar esse nosso conhecimento em escolas. Então, ajude a divulgar esse trabalho que eu tenho certeza que é de grande valia para muitas famílias. Faz toda a diferença. Faz É toda a isso diferença. mesmo. Se a gente está falando de não desistir e antes de começar, a gente recebeu um presente seu, que é agradecer. E explica para quem está em casa toda A simbologia. a simbologia da flor de lótus. A flor de lótus está aqui, gente, é para vocês, né? Acho que representa a resiliência de vocês, né? A flor de lótus, ela é a única flor que ela nasce, na verdade, num lago lamacento, né? E ela é uma flor linda e maravilhosa. Até tem algumas pessoas que confundem com a Vitória Régia, né? Que é aquela mais alta, mas não, ela fica realmente assim, ela tem um caule, né? E ela não fica exatamente ali. Essa daqui, ela é a única, né? Que tem o fruto e a flor, né? Junto. Então, ela simboliza isso mesmo, que às vezes o que faz a gente sofrer é exatamente o que vai fazer a gente transformar a gente em algo melhor para que a gente possa ser polido, né, e se transformar em algo extraordinário. Então, toda vez que eu olho para a flor de lótus, né, e a gente fala muito dentro da nossa filosofia que a gente pratica, né, seja a flor de lótus, né, seja essa que vem mesmo de uma situação difícil, ruim, de experiências talvez não tão completas, se transformar realmente numa flor maravilhosa. E aí tá tudo dentro da gente, né? Toda essa fórmula tá dentro, é o fruto e a flor. Então, que todas as dificuldades, né? Que eu espero que vocês não passem, mas se passar vai ser para realmente transformá-las em algo ainda melhor do que vocês já são. Isso em casa, isso quando tem alguma coisa relacionada à saúde, né? Família e tudo mais. Então, seja essa flor de lótus, é essa simbologia, né? Obrigada. Que a gente passa. Lindo. Obrigada. Deixar lá no Obrigada. escritório. Vamos deixar lá no escritório. para as pessoas reconhecerem. Eu vi lá É o podcast calor da de moda. vocês. Não adianta ter, tem que ser, Tá bom. né? Seja a flor de lótus. Né? A gente está quase acabando o nosso Sim. episódio. Nossa, passou voando hoje, né? Passou. Eu falo uma conversa boa, né, minha filha? Isso fluia. A gente nem... água. Antes de encerrar, eu quero agradecer mais uma vez o nosso patrocinador, Criarte VIP. E Simone, se a Copenhagen, que fica localizada na Avenida Parada Pinto, Vamos ter que 344, quiser patrocinar ou Não Pode Vacilar, será muito bem-vinda essa parceria. Não, e a gente pode patrocinar não só o podcast, né? Mas acho que assim, muitos professores iam gostar também, né? De ganhar Copenhagen. Isso mesmo, famílias, aí, ó. Pais, né? Por favor. E a Copenhagen Né? vende só chocolate, vende valores, né? Vende valores, exatamente. Logo, logo, ovo de Páscoa também. Exatamente. Isso aí. Ô, Cid, sempre a gente encerra com um bate-bola. Então, de uma maneira rápida, o que vem na sua cabeça quando a gente te disser algo como... Um conselho para uma mãe de um adolescente. Vai passar. Uma música que vocês ouvem juntos. É com as crianças? Nossa, eu escuto tanta coisa com eles, mas eu gosto muito de uma que é da Marisa Monte, que fala: sou feliz, alegre e forte, tenho amor e sorte aonde quer que eu vá. Eles não cantam comigo, mas eles me escutam. Eles são obrigados a ouvir. Um programa favorito com seus filhos. Ai, cinema. Eles amam cinema, amam filme, amam pipoca. E eu nem gosto tanto de super-herói, mas vamos lá, né, gente? Vamos lá. Mas eles adoram. Autocuidado que você não abre mão. É meu mantra. Fazer as minhas práticas, né? Faz muita diferença para mim. Eu nunca deixarei de fazer o bem. Para quem quer que seja. Eu tenho certeza disso. A gente está aqui, a gente grava no Conecta Estúdio. E antes de você terminar, Ká, a gente falou muito desse parceiro,
né, dessa relação de confiança, de conexão, de carinho. Danilo, quem sabe faz ao vivo, conecta. Marcelo, vem aqui com a gente. Deixa rolar, Dan, deixa rolar, quem sabe faz ao vivo. Entra aí do ladinho da Simone, cabe todo mundo? Cabe. E antes da gente encerrar, então, a gente não poderia deixar de trazer o Marcelo aqui junto conosco, que estava ali no cantinho, só de ouvidos. E ela não mentiu em nada, né, Márcia? Chega aqui perto do microfone e fala um pouquinho aí. Não, sim, mas só ela só fala assim. Então, quer dizer, só ela que fala. Não, lógico que não. Eu até agradeço, eu estava ali chorando, às vezes, porque vocês lembraram da minha mãe, então... E como vocês dizem, né? Não tem manual, não tem nada, vai passar. E a gente tem uma responsabilidade muito grande como pai também de ajudar nisso. E não só a escola. Perdão, isso tem que ser dividido entre em casa e escola. Sempre. Exatamente. Sempre. Então, muito Parceiro, obrigada, Mai. parceiro. Exatamente. A gente fala de parceria, a gente fala da importância de ter o pai e a mãe juntos, independente são casados ou não. A gente fala de uma relação saudável para os filhos. A Simone falou muito durante todo o episódio sobre a relação, essa cumplicidade que eles têm. Eu vivo essa história juntos, então obrigada por estarem aqui partilhando, por mostrarem toda a vulnerabilidade de vocês, por compartilharem com tantas famílias que estão em casa a importância dessa conexão e os frutos que vocês colhem hoje na vida de dois garotos incríveis, o Enzo e o Os Gi. nossos, né? Eles Sim, devem todos estar, nossos, eles né? vão ficar muito orgulhosos de ver essa participação aqui de vocês. Então, nosso muito obrigada. A gente aqui agradece. Parabéns, sigam firmes aí. Obrigada. E pra terminar, vocês ainda não sabem porque isso é exclusivo. Começa hoje isso, Começa né? hoje. Eu e a Cia, a gente decidiu terminar com uma frase de algum livro que a gente acredita que o episódio tem a ver. Então, antes de lançar o episódio, a gente uau! vê. E a gente trouxe um livro sensacional. Sensacional, adoro essa palavra. Eu tenho o no mínimo máximo e sensacional. Gostei. E ela também veio aqui, a autora do livro, a Fernanda Lee. Esse livro, a Si me emprestou. Ela não gosta de emprestar Eu livro, sou mas pegada. Sou pegada nos meus livros. que é O Adolescente Não Precisa de Sermão. E teve... legal. Olha, essa frase, eu acredito que tudo tem um propósito. É um trecho do livro tá na página 47, para quem for adquirir o livro, que fala do adubo da terra. O adubo que nutre a terra para a árvore ser firme e flexível ao mesmo tempo é o respeito mútuo. Não faça com o seu adolescente o que não gostaria que ele fizesse com você. Se você não gosta de ser ameaçado, não ameace seu filho. Se você não gosta que ele seja rude com você, não seja rude ou cínico com ele. Se você for paciente nos momentos desafiadores, ele desenvolverá a paciência consigo mesmo e com você em longo prazo. Teve tudo a ver, né? Perfeito, perfeito. Fernanda Lee arrasa, eu sou suspeita, nossa mentora, Que nossa lindo. professora na disciplina Como positiva. é que é o nome do livro? Adolescente não precisa ser sermão. De ser Editora humano. Manoli. Eu tô lendo bem alguns de legal. adolescente, é maravilhoso. Vale a Aliás, pena. você com livro, né? A Cibele dá umas indicações ali que a gente tem que sair comprando pra família toda. Né? Exato. E o Felipe também, né, Mac? É isso aí, a gente gosta. Porque o conhecimento nunca é demais. É isso demais. mesmo. Não é? Nunca é E demais. o conhecimento, quando ele é partilhado, ele se torna ainda mais potente. Então, que a gente possa compartilhar muitos conhecimentos, trazendo aqui para vocês famílias incríveis, profissionais que vão contribuir na educação dos seus filhos. Porque na educação dos nossos filhos Não pode vacilar.